Então sejam bem-vindos, eu sou Marco Costa, constelador e terapeuta familiar e ajudo pessoas a solucionar os conflitos familiares e assumir o controle da sua vida. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você estiver me assistindo pelo Instagram, siga o nosso perfil. Nós temos outros conteúdos bem interessantes que podem te ajudar no seu crescimento, desenvolvimento. Então, o tema de hoje é um tema relevante. Então, perspectiva dos filhos. Então, o que os filhos de pais separados sentem? Qual a sensação quando os pais se separam? Então, a gente vai falar alguns tópicos sobre isso. Então, o que os filhos sentem? Sentimentos, emoções, talvez ruim, talvez sentimentos bons, tá? O final do casamento, é um luto. Então, eu preciso entender isso, que as pessoas que passam por isso, por esse momento, elas passam por um luto, tá? O que os pais podem fazer nesse processo? Como é que os pais podem ajudar nesse processo? Outro tópico, quais são as possíveis consequências na vida dos filhos, quando um casal decide se separar? Como lidar com tudo isso? E como as constelações familiares, a visão sistêmica, pode nos ajudar, nos auxiliar nesse processo. Então, a primeira compreensão que nós temos que ter é que, na visão dos filhos, o relacionamento de casal entre pai e mãe é uma coisa eterna, é um acontecimento eterno. É muito difícil nós termos a imagem de pai e a imagem de mãe separados, porque desde a nossa infância, nascimento, a gente constrói na nossa mente essa imagem do meu pai, imagem da minha mãe. Então, dentro do relacionamento, dentro da família, cada um tem a sua função específica. Então, para os filhos lidarem com isso, há todo um processo, há todo um caminho para que os filhos consigam atravessar todo esse momento difícil, toda essa nova perspectiva de vida, de uma forma tranquila, de uma forma simples. Tá? Então, o que aconteceu com o passar do tempo? As relações anteriormente, nas outras gerações, eram relações muitas vezes baseadas em cima de alguns valores. Tinha alguns valores nas gerações passadas que eram passados de pai para filho com relação ao relacionamento de casal, com relação ao casamento. Então, era muito comum você ter pessoas que não tinham mais relacionamentos, pessoas que não conseguiam viver entre si, mas que mantinham aquela instituição, mantinham essa entidade de casamento por conta da família, por conta de toda a projeção, não só da família de origem, mas da sociedade. Então, uma mulher, quando era separada, era mal vista pela sociedade. O homem, quando era separado, era mal visto pela sociedade. E os pais se preocupavam muito antes, muito cedo com isso. Então, eu lembro que minha mãe sempre falava da forma que ela foi criada pelo meu avô. Então, ela sempre fala isso, que ela tinha um amigo e que ela conversava com esse amigo. E um dia, meu avô viu ela conversando com esse amigo e diz: olha, fala para ciclano que você já está pronta para casar. E ela tinha, 16 anos, 17 anos. Eu disse: não, pai, mas olha só, é meu amigo, eu estou conversando com ele. Então, os pais tinham essa preocupação de casar os filhos muito cedo. Muitos desses casamentos aconteciam sem amor, sem as duas partes estarem integradas dentro desse relacionamento, e você tinha que levar esse relacionamento até a morte que o separe, até o final da vida. Você não tinha a escolha, a possibilidade de que em algum momento uma das partes, ou talvez duas partes,
não estavam felizes dentro daquele relacionamento e aquele relacionamento, o casamento poderia se acabar. Isso era uma cultura, era um valor que era passado de geração para geração. Hoje, a gente mudou um pouco isso. A concepção de casamento é totalmente diferente das outras gerações. A configuração do casamento, hoje nós temos outros modelos de relacionamento, de casamento, e que está tudo certo, que cada um tem a sua escolha. Porém, a responsabilidade, esse compromisso dentro do relacionamento, talvez foi se perdendo com o tempo. Então é muito comum as pessoas dizerem assim, eu vou casar, se der certo, se não der certo a gente separa. Você já entra dentro de uma relação de casal com essa perspectiva, porque você tem uma certa liberdade. E isso, por um lado, é bom. Porque, imagine, as outras gerações, pessoas que passavam 30, 40 anos dentro de uma relação, sem ter amor, sem ter afeto. Conviviam porque eram obrigados, porque a sociedade, a família tinha imposto de alguma forma que você tinha que continuar dentro daquela relação. Então, quantas pessoas não sofreram? Quantas pessoas não tiveram a possibilidade de escolher com quem se casar, com quem se relacionar? Hoje nós temos essa liberdade de buscarmos um parceiro de vida. E se aquele relacionamento não deu certo, tudo bem, a gente segue a vida. Só que tudo tem uma consequência. Então, geralmente, não estou aqui generalizando, eu estou dizendo baseado naquilo que eu já atendi nos meus casos, nos meus estudos de casos, que muitas vezes os sentimentos que os filhos têm, por conta de não terem essa projeção, de não conseguirem separar a imagem do pai, a imagem da mãe, porque é uma imagem que nós vemos sempre juntos, e é preciso entender que cada um tem a sua função, mas os sentimentos que geralmente os filhos têm com o final, com o término do casamento, é insegurança, é a culpa, sentem-se culpados de alguma forma, sentem-se abandonados por uma das partes. Por outro lado, eu já vi muitas pessoas dizerem, poxa, o casamento do meu pai, da minha mãe terminou, mas foi um alívio. Eles viviam brigando, se desentendendo, não existia amor, não existia compreensão. Então, quando cada um decidiu para o seu lado, ok, foi um alívio para a gente. E eu preciso trabalhar isso. Então, quando eu tenho essa consciência, quando eu consigo lidar isso de uma forma mais tranquila, talvez eu não tenha todos os sentimentos que tenho, de rejeição, de preocupação. Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou lidar com o meu pai de um lado e com a minha mãe do outro? Então eu preciso entender que a instituição família, ela é eterna, ela se perpetua. E dentro da visão sistêmica das constelações familiares, nós formamos uma família, quando a gente se relaciona, nós temos um filho. Então eu preciso entender que se o meu relacionamento afetivo não deu certo, a instituição família, ela vai permanecer. Porque você pode se separar do seu esposo, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, só que você terá um vínculo eterno com essa pessoa, que é o filho. Então, quando os filhos se sentem divididos, quando os filhos olham para um lado, vê o pai e a mãe para o outro lado, fica meio confuso na mente, como é que eu vou trilhar, como é que eu vou lidar com a minha vida, como é que eu vou continuar a minha vida. Então, geralmente, tem esses sentimentos. E aí eu preciso de um caminho, eu preciso de alguma forma para lidar com tudo isso. Porque senão, os filhos irão compensar toda essa dificuldade que existe dentro do relacionamento de casal. Então, dentro da hierarquia sistêmica, o pai, a mãe, depois os filhos. Muitas vezes, os filhos se colocam nessa relação, principalmente se há conflito, se há separação. Muitas vezes, um filho homem se coloca no lugar da mãe como companheiro. Ao contrário também acontece. Eu posso me colocar, a filha mulher, ao lado do meu pai como uma companheira. E aí, gente, começa todos os emaranhamentos e todas as confusões e talvez todos esses sentimentos que eu falei no começo com os filhos.
Porque sistemicamente os filhos não conseguem exercer essa função. Ok, eu me preocupo com meu pai, eu me preocupo com a minha mãe, eu tenho amor pelos dois, mas eu não posso me colocar dentro dessa relação. Então eu, como filho, preciso ter a consciência de que a relação do meu pai e da minha mãe não tem nada a ver comigo. Só que para que isso aconteça, os pais precisam estar nessa posição e precisam trazer essa segurança para os filhos para que eles possam estar no lugar de filhos. Olha como é importante isso. Então, quando acontece uma separação, os filhos vivenciam um luto. E quando a gente fala de luto, tem pessoas que falam, meu Deus, mas como assim? O luto, nós vivemos vários lutos no decorrer da nossa vida. O fim do casamento é um luto, quando você sai de um emprego é um luto, quando você termina uma relação afetiva é um luto, numa amizade. Claro que cada um tem um impacto na minha vida, tem uma consequência na minha vida, mas não deixa de ser um luto. E muitas vezes a gente vai tocando a vida sem olhar para isso, sem olhar para essas questões. Então, às vezes, os filhos mergulham dentro disso. E quando a gente vai no processo inteiro de luto, tá? Que não sei se vocês sabem, mas pela psicologia, todo o processo de luto ele passa por 5 fases. Então, o primeiro estágio que você tem de qualquer luto que você passa é quando a gente negligencia, tá? Então, a coisa está acontecendo, meus pais se separaram, só que na minha cabeça isso não aconteceu. Então, o que eu faço? Eu simplesmente finjo que nada está acontecendo. É o período da negação. O segundo estágio é da raiva. Então eu sinto raiva do meu pai, da minha mãe, dessa situação, porque muitas vezes eu não consigo lidar com os meus próprios sentimentos, tá? Então a primeira é a negação, a segunda é a raiva. A terceira é a barganha. Eu barganho com Deus, eu barganho com meu pai, com a minha mãe, para que eles possam voltar a esse relacionamento. Muitas vezes eu fico ali, né, tentando equilibrar a relação dos dois e eu não consigo. O quarto estágio que a gente tem, né, que a gente fala sobre todos esses estágios, né? Então, primeiro é a negação, tá? Então eu nego tudo isso que está acontecendo. O segundo, a raiva. Eu sinto raiva disso. Terceiro, a barganha. Muitas vezes nós entramos no quarto estágio, que é a depressão. E quando eu falo de depressão, é eu ficar deprimido, triste. Então eu olho para aquela relação e vejo que não tem mais futuro, não tem o que fazer. E por último, a aceitação. E aí, o que nós pais podemos fazer para ajudar os nossos filhos dentro desse processo difícil e complicado? Então a primeira coisa que você precisa fazer é dar segurança para o seu filho. O filho precisa ter segurança. A relação acabou, mas a família perpetua. Eu vou ter o meu pai, eu vou ter a minha mãe. Não juntos como eu tinha antigamente, mas eles vão continuar exercendo a função na minha vida como filho, de pai e de mãe. Cada um no seu caminho, talvez cada um, né? E aí depende de cada situação, depende de cada relacionamento, mas eu preciso dar essa segurança para os meus filhos que eles vão continuar tendo o pai e a mãe, para que eles possam passar por esse processo de luto de forma tranquila e reconfigurar dentro deles toda essa situação, tudo que aconteceu. Então a gente fala muito sobre isso, as constelações familiares, foi como foi. Não adianta eu querer tampar o sol com a peneira, como diz o outro. O relacionamento acabou. Ok, acabou. Então, primeiro estágio, eu dou segurança para os meus filhos. Segundo, eu respeito o pai ou a mãe nos meus filhos. Então, olha só. Separei da minha esposa, ok? Quando eu olho para os meus filhos, tanto um quanto o outro, eles são metade pai e metade mãe. Quando eu olho para o meu filho, respeito a mãe, respeito o pai que está ali, o que acontece? Eu fortaleço o meu filho. Que é o que muitas vezes, infelizmente, não acontece nas separações. Porque uma separação, geralmente, quando não há uma compreensão entre as duas partes, tá? E isso aqui é um caso muito raro de se ver. E como é que a gente vê isso? Quando as duas pessoas
são pessoas que têm um autoconhecimento, que têm um nível avançado ou um pouquinho, né, de compreensão. Então as pessoas têm um nível de consciência. E aí o que acontece? Elas vão transitando pela vida, chega um determinado momento que ela diz, poxa, mas essa relação não tem mais sentido para nós dois. Então a gente sai dessa relação e não deixamos nenhum passivo emocional. O que é passivo emocional? Por que as relações acabam? Por N motivos. Tá? Então o amor acaba, e aí eu preciso entender que também não acaba de uma hora para outra. Aconteceu uma traição, sei lá, N coisas aconteceu. E quando isso acontece, eu deixo no outro esse passivo emocional, como por exemplo, raiva, mágoa, frustração. Então eu projetei a minha vida inteira com aquela mulher, com aquele homem. Em algum determinado momento, aquele homem que eu casei, aquela mulher que eu casei, já não é mais a mesma pessoa. Então eu me sinto frustrado com isso. Eu me sinto deprimido. Então o outro, eu deixo na outra pessoa um passivo emocional. Uma traição, trair, ok. Existe uma dinâmica sistêmica que explica a traição. É simplesmente que a pessoa do nada aconteceu isso. Um relacionamento, volto a dizer novamente, um casamento não acaba de uma hora para outra. Talvez são anos para que o fim aconteça. Tá. Deixei o passivo emocional. Quando eu não consigo digerir esse passivo emocional que o outro deixou em mim, ou que eu deixei no outro, o que vai acontecer? Os filhos, por amor cego, às vezes entram nessa relação e acabam compensando tudo isso. E ainda mais se eu, como pai, não respeito a mãe do meu filho. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Tá. Estou no relacionamento de casal, meu relacionamento acabou, um dia minha mulher chega e fala, não quero mais, estou de saco cheio, já cansei, já tentei mudar essa relação, não consegui, ok, quero divórcio, tá. Isso vai gerar uma passiva emocional em mim, porque eu não vou concordar com tudo isso. E aí o que eu faço? Eu olho para os meus filhos, em vez de eu respeitar a mãe do meu filho, o que acontece? Eu começo a dizer, olha, sua mãe fez comigo, olha, sua mãe não poderia ter feito isso comigo, ela me largou, ela me deixou. O que eu estou fazendo? Colocando o filho no lugar que não é dele. E aí, gente, isso é a pior coisa que nós podemos fazer com os filhos. Porque eu, como pai, o que eu estou fazendo? Não estou respeitando a mãe do meu filho, olha isso. E aí como que o meu filho vai ficar? Destruído. Vai ficar dividido, sem força para viver, porque ele começa a ter uma percepção que é a minha percepção. Então eu preciso me responsabilizar, dizer, olha só, o relacionamento entre eu e sua mãe não deu certo, ok, mas isso é nosso. Você, meu filho, vai continuar sendo nosso filho. A gente vai criar um ambiente seguro para que você possa ter um relacionamento com seu pai e com sua mãe. Então hoje isso está muito mais fácil. Tem casais que se separam e vivem anos brigando na justiça sem resolver a questão, sem resolver a vida. Hoje, por exemplo, tem a questão dos filhos, tem a questão, né, da guarda compartilhada. Então os filhos têm essa possibilidade de ficar um tempo com o pai, um tempo com a mãe. Isso é bom, Marco? Pela minha visão talvez tem outras pessoas que discordam disso, mas na minha visão que você precisa construir o filho de pais separados, precisa construir uma nova relação. Depois que ele passa pelas fases do luto, ele consegue ter uma nova possibilidade de se relacionar com o pai, com a mãe de uma forma diferente. Esse é o meu pai, ok. Ele não está mais com a minha mãe, mas ele continua sendo meu pai. A minha mãe não está mais com o meu pai, mas ela continua sendo a minha mãe. Então eu, como filho, estou seguro, estou resguardado e longe dessa relação. A relação dos dois, eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer para que essa relação dê certo? Não tem como. Então dentro da hierarquia, os pais vieram primeiro, então a relação pertence a quem? A eles. Então talvez você que está me ouvindo aqui, comece a pensar sobre tudo isso. Ok, o relacionamento não deu certo, não deu. Tem pessoas que perguntam para mim, Marco, filho segura casamento? Gente, isso é uma das piores compensações que você pode ter para o seu filho. O seu filho ser o motivo de você estar dentro de uma relação infeliz, você não se consegue se relacionar bem por conta do seu filho.
Claro que não é tão simples assim, porque é uma família, tem toda uma questão por trás que precisa ser direcionado. Mas isso de respeito a quem? Aos pais. Os pais precisam tomar controle disso. E aí o que eu faço? Eu preservo o meu filho. Olha, eu preservo, eu não protejo o meu filho. Dependendo da idade que o seu filho tem, o que acontece? Ele precisa ser comunicado disso. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para que possa dar a segurança o tempo todo para o filho. Porque senão o filho vai se sentir desamparado. Então eu trago essa relação. Então, o relacionamento pode não ter dado certo. Ok, o que eu faço? Eu começo a tomar a responsabilidade para mim. Não deixe que os seus filhos compensem o passivo emocional que ficou entre vocês. E qual que é o caminho correto? O caminho correto, você vai se relacionando até que chega um determinado momento em que esses dois ex-parceiros têm uma relação de amizade. Isso é possível, Marco? É possível. Eu já acompanhei alguns casos. Tem uma cliente minha, a Vanessa, que ela está há alguns anos, né? Alguns anos não, algum tempo, né? Faz em torno de um ano mais ou menos. É uma advogada e ela saiu de uma separação. Hoje, depois de atravessar todos esse passivo emocional, depois de lidar com os filhos, ela sempre foi uma mãe que jogou aberta com os filhos, ela sempre respeitou o pai. Hoje ela consegue ter uma relação de amizade com o ex-marido. Então o ex-marido tocou a vida dele, se casou de novo, teve outro filho e ela conseguiu lidar com tudo isso. Mas ela diz, eu só consegui atravessar tudo isso, até um depoimento que ela deu. Se vocês quiserem ver depois o depoimento dela lá no YouTube, no canal do YouTube, vocês entram lá e vejam. E ela diz isso, olha, depois da terapia, depois de toda a visão sistêmica, eu consegui atravessar tudo isso, conduzir os meus filhos por todo esse caminho e hoje eu consigo ter uma relação de amizade com meu ex-marido. Ela conseguiu sozinha? Não. Muitas vezes a gente não consegue sozinho. Então, o que pode ocasionar na vida dos meus filhos? Ok, se eu deixo os meus filhos compensarem, o que vai acontecer? Eu começo a trazer uma percepção diferente para os meus filhos. Então, vamos lá. Tá. O meu filho começa a ter uma visão das mulheres distorcida, porque é essa visão que eu passo para ele. Então, olha só, se a minha mãe fez isso com meu pai, então como é que eu vou confiar nas mulheres? Ao contrário, é verdadeiro. Tem muitas mulheres que têm dificuldade de lidar com os homens, por quê? Porque foi passado isso para ela. Olha, homem não presta, homem é aquilo, isso, homem é aquilo. Então, eu vou criando essa crença que foi passado pela minha mãe dos homens. Então, o que vai acontecer? Quando chegar lá na frente, eu não vou conseguir me relacionar com os homens. Por isso a importância da gente preservar os nossos filhos no momento da separação. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, o que você faz? Deixa aí. Para quê? Para que eles não compensem, para que eles não tenham toda essa questão de compensação do passivo emocional que ficou entre os pais. Tá? Às vezes eu não consigo lidar sozinho. O que eu preciso? Buscar uma ajuda profissional para lidar com isso, para entender os dois lados, para que a gente possa permanecer com a família. Lembra lá? Família é para sempre, gente. E pela visão sistêmica que a família, duas pessoas que se relacionam e têm um filho. Pronto, é uma família. Isso não quer dizer que eu não possa ter outros relacionamentos. Isso não pode dizer que para frente, acabou esse relacionamento, eu não posso me relacionar de novo. Eu posso, não tem problema nenhum. Só que eu preciso preservar os filhos dessa primeira relação. Preciso colocar dentro da visão sistêmica, que é o próximo passo que as constelações nos ajudam. Então, como é que a constelação familiar pode me ajudar? Na compreensão disso. Tá, então olha só, eu entendo, é a família, tá, preservei a família. Muitas vezes, eu saio do relacionamento, por quê? Padrões que se repetem. Então, se eu tenho um modelo na família, e isso aqui também eu falo para vocês por estudo de caso. Olhem família, às vezes tem algumas famílias que tem um padrão que se repete. As mulheres todas são separadas. As mulheres não conseguem se relacionar bem com os homens. Por quê? Foi um padrão que foi se repetindo. Então, em algum momento, eu não tomei consciência disso. O que eu fiz? Repeti o padrão. Então, a constelação familiar vai me trazer essa clareza. O que aconteceu? Por que meu relacionamento não deu certo?
por N motivos. Ok, eu trabalho essa questão com meu ex-marido, com meu ex-parceiro, não deixo que meus filhos compensam disso, coloco em ordem a hierarquia e aí, dentro disso, eu posso ter uma outra família. Porque Bert Hellinger vai dizer o seguinte, isso aqui é muito importante, ó, ninguém consegue ser feliz às custas do sofrimento dos outros. Vou repetir de novo, nenhum relacionamento consegue ser um relacionamento feliz se deixou algum passivo emocional. Um exemplo, saí do relacionamento, deixei minha mulher lá triste, vou me relacionar de novo. Se ficou algum passivo emocional lá, eu não vou conseguir ser feliz. E isso é uma coisa que acontece direto. Tem pessoas que falam, lei do retorno, enfim, cada um pensa de alguma forma, mas dentro da visão sistêmica é dessa forma. O relacionamento não deu certo, ok, eu termino de forma saudável, eu deixo meus filhos bem, e aí eu posso reconstruir a minha vida. Você pode reconstruir a sua vida. Então, as constelações familiares é uma ferramenta muito importante para que a gente possa entender tudo isso. Conceito de família. O porquê que aconteceu esse fim desse relacionamento. Trazer a segurança para os meus filhos. E aí eu consigo lidar com a vida de forma correta. Eu consigo tocar a minha vida e a coisa começa a fluir e a coisa começa a andar. Isso é importante, tá? Então, as constelações podem te ajudar, podem me ajudar. Ajudaram a Vanessa. Usando o exemplo da Vanessa, ela diz isso, olha, eu consegui enxergar, eu entendi o porquê que o meu casamento não deu certo, eu entendi que se eu continuasse naquele casamento, as coisas iam se piorar cada vez mais. Então eu decidi tomar essa decisão, partir para o autoconhecimento, ele também, e isso é importante, às vezes a gente vem buscar o autoconhecimento para mudar outra pessoa, ninguém muda ninguém, eu preciso me mudar, quando eu mudo, tudo muda. A minha forma de relacionar com as pessoas mudaram. Então isso aconteceu na vida da Vanessa. Ela começou a mudar, ela começou a olhar para o ex-parceiro e ser grato por tudo que eles viveram. Olha só a palavra, ser grato por tudo que eles viveram. Existe uma forma, tá, gente, de atravessarmos tudo isso. Então, a melhor forma para a gente concluir, você pai, você mãe, se separaram, preserve os filhos de vocês, para que eles não compensem a relação. Você, como filho, o que você faz? Se coloque no lugar de filho. A relação do seu pai, da sua mãe, não diz respeito a você. E você não consegue lidar com isso, porque é muito pesado. Então mantenha-se no lugar de filho. Vai trabalhar. Se você não consegue lidar com isso, com essa imagem separada de pai e de mãe, busque uma ajuda. As constelações familiares podem te ajudar a entender por tudo isso. Porque também não é justo para o seu pai, para sua mãe, viver uma vida de infelicidade para manter a família. Então, com a visão sistêmica, com as constelações familiares, vai te trazer essa clareza. Entender o que cada um sente, se colocar no lugar de filho e a vida começa a fluir. Eu tomo pai e mãe dentro do coração, talvez separados, mas eles continuam sendo meu pai e a minha mãe. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, perguntas, deixem nos comentários, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão.